Pessoal, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Tudo legal? Tudo jóia? Verifiquem se estão inscritos no canal e verifiquem se as notificações estão devidamente ativadas. Meu Instagram, Samuel Valentim Camargo. Preparados para a aula 8? Sei não, hein? Eu tenho ainda uma leve impressão que vocês estão me enrolando. Eu tô tendo essa leve impressão. Ai, professor, eu tô assistindo as aulas. Sei lá, viu? 2 alunos apenas me mandaram o caderno bonitinho. Eu quero que vocês me mandem também, lá no Instagram, Samuel Valentim Canário, um vídeo de que vocês estão estudando, anotando o caderno, hein? Olha! Vamos lá. Aula 8, nós iniciamos na aula anterior, na aula 7, os melânicos clássicos, não é isso? Apenas uma parte introdutória, e prometi que hoje na aula 8 nós começaríamos com os negros. Então hoje nós vamos na aula 8, negros oxidados clássicos. Então a aula de hoje vai ser sobre negros oxidados clássicos. Negros por quê, Valentim? Negros oxidados clássicos. Negros por quê? Porque tem eumelanina preta, negra. Então aqui, ó, eumelanina preta, negra. Ok? Então o canário tem preto. Joia. Oxidado se refere à quantidade da eumelanina negra. Nesse caso, negros oxidados clássicos, então oxidados nesse caso, é a quantidade da eumelanina negra. E clássico porque são dos primeiros, ok? Então nós vamos ver esses canários hoje. A aula hoje deve ser de apenas 23 horas. Preparados? Vamos ter que escrever muito hoje. Negros oxidados clássicos. Nós temos, depois nós vamos ver na aula 9, parece-me que o tema da aula 9 vai ser negros oxidados clássicos reduzidos ou diluídos. Aqui nós não falaremos na aula 8 sobre os reduzidos ou diluídos, não. Então são os negros oxidados clássicos, não reduzidos e não diluídos. Entendi, Valentim. E quais são esses canários negros oxidados clássicos no Brasil e no mundo? São os canários azuis. Olha que letra bonita! Olha! Os canários verdes e os canários cobres. Então nós veremos sobre essas 3 cores. Todas as vezes que falarmos em negros oxidados clássicos, estamos falando dos azuis clássicos, verdes clássicos e cobres clássicos. Que bonitinho! Vejam bem. Valentim, deve ter alguma coisa em comum com essas 3 cores. Com essas 3 cores não, com essas 3 divisões. Porque são várias cores dentro delas aqui que nós vamos falar daqui a pouco. Tem coisas em comum, por isso que eles pertencem aos negros oxidados clássicos. Anotem o que eles têm em comum. Eles têm em comum, primeiro, a eumelanina negra. Obviamente, porque se é negro oxidado clássico tem que ter eumelanina negra. Então esses canários são pretos. O azul, o verde e o cobre tem que ser pretos. O mais pretos possíveis! Por quê? Oxidados. Então é a quantidade da eumelanina negra. Quanto mais presença de preto, melhor serão os azuis, os verdes e os cobres. Nós estamos falando de quem? Dos clássicos.
Ah, Valentim, eu achei que o cobre eu tinha que ver mais é vermelho. Não, jovem! É preto. Ah, e o verde eu achei que eu tinha que ver mais o esverdeado. Não, cara, é o preto. Ah, o azul, achei que tinha que ver o azul do Cruzeiro, o esporte. Não. Nós vamos explicar aqui. O desenho. Então, o desenho tem que ser o mesmo. Aqui a gente está falando de coisas em comum. Desses três. Depois nós vamos falar especificamente do desenho. O que mais, Valentim? A oxidação tem que ser a mesma. Então tem que ser mais preto possível. Joia? A envoltura tem que ser a mesma. Mas, Valentim, tem um tanto de coisa. Oxidação do desenho, oxidação de parte córnea, oxidação da envoltura, tem que ser mais preto possível, o desenho tem que ser o mesmo, depois eu vou falar especificamente. Ah, então são os mesmos canários? O que vai diferenciá-los então? Como que eu diferencio um verde de um azul e de um cobre? Já que tem um tanto de coisa que é a mesma coisa, o que é qualquer coisa? Calma, você está muito ansioso. Por que você é assim? Respira. O que nós temos de diferente, então? Temos algumas coisas, obviamente, diferentes, mas uma delas, o fundo. Vocês lembram o que é o fundo? Pois é, não assistiram às aulas anteriores, agora tá boiando o que é fundo, né? Ah, parabéns! Ó, like para você que mata as aulas. O que vai ser diferente são os fundos. O fundo do canário azul, o fundo do canário verde, o fundo do canário cobre são diferentes. Justamente para diferenciá-los, senão esse tanto de semelhança e não tem nada diferente, então não precisa de falar verde, cobre e azul, é só negro que se dá, né? Então vamos lá, vamos apagar? Deem pausa aí, anotem tudo bonitinho. A neurociência, alguns artigos e vídeos de neurocientistas que eu assisto praticamente todos os dias, aliás, na minha biblioteca até tem livro de neurociência. Onde que tá? Tá ali. Diz que quando você anota, escreve, você tende a aprender mais, memorizar mais, fazer os links, fazer as conexões. Então não é só assistir, é escrever. Estudar é estudar sozinho, escrevendo. Joia? Do ponto de vista da neurociência. Joia? Pelo menos da literatura majoritária que eu tenho lido. Muito bem. Então vamos lá. Canário azul, vamos colocar AZ, que é a abreviação. O canário verde é o VD. E o canário cobre é o CB, ok? O canário azul, ele é de fundo, então eu escrevo ó, fundo branco ou fundo branco dominante. Ah, Valentim, agora eu tô lembrando que você falou lá dos 6 fundos, tá? Agora agora você tá lembrando, né? Então, azul é o fundo branco dominante. O canário verde é de fundo amarelo ou amarelo marfim. Estão vendo? Estão reparando que as aulas anteriores vão fazendo conexão com as aulas subsequentes? Com as aulas posteriores? Por isso que eu comecei, o professor aqui começou com a didática lá da base, para agora vocês começarem a linkar tudo e entender. Então aqui, ó.
E o canário cobre? O canário cobre é de fundo vermelho ou vermelho... Vermelho o quê? Completa aí na sua mente o que eu vou falar agora. Vermelho? Vamos ver se você vai acertar. Marfim. Quem falou marfim ganhou um joia do Valentim. Pronto. Então aqueles 6 fundos que eu expliquei lá na linha clara, eles vão também estar aqui presentes na linha escura. Que conhecimento gostosinho! Então como que eu diferencio um canário azul de um canário verde de um canário cobre? Pelos fundos. Um canário azul é preto de fundo branco ou preto de fundo branco dominante. O canário verde é um canário preto de fundo amarelo ou preto de fundo amarelo marfim. E o canário cobre é um canário preto de fundo vermelho ou fundo vermelho marfim. Nossa, olha só, que delícia. Vocês não vibram, não? Eu vibro por... meus órgãos estão vibrando de emoção em ensinar isso aqui. Que eu queria um dia entender por que é cobre, por que é verde, por que é azul. Quando eles me disseram que tinha um canário azul, eu fiquei doido, porque assim, eu sou cruzeirense, né? Eu estou cruzeirense, aliás. Eu achava que é um azul assim, ó, um canário azul. Eu falei, então eu vou criar só esse canário azul. Mas o azul pra gente é o preto, não é isso? Que quando bate a luz, reflete o tom azulado. Então não é aquele tom de azul ali, não. É o canário preto de fundo branco ou fundo branco dominante. Aí tem o azul opalino, azul cobalto, azul move, e por aí vai. Mas aqui nós estamos falando de quem? Clássicos. Esse negócio de opalino, cobalto, azul jaspe, azul... Isso são mutações adjuntas aos clássicos. Ok. Quem sabe um dia eu possa falar especificamente sobre essas mutações adjuntas? Quem sabe? Será que eu vou ter capacidade para fazer isso? Deixe nos comentários. Aliás, deixe nos comentários também se estão gostando das aulas, por favor. Eu achava também que lá nos primórdios, 2007, 2008, quando eu estava começando na canalicultura, eu pensava que o canário verde tinha um pigmento para deixar o canário verde. E eu associava a espirulina, que provém de alga, eu associava a espirulina para pigmentar canário verde. Então, como a espirulina é verde, eu pensei, então... Aliás, eu já cometi esse grave erro. Gente, se vocês forem assistir algum vídeo meu antigo, lá de 2013 e tal, mais de 500 anos atrás, se eu disser, talvez eu não tenha apagado, se eu disser que espirulina é para pigmentar canário verde, ignorem! Tem nada a ver. Isso foi um guruzismo meu, um erro. Sabe? Burrão! Então, se o canário verde é de fundo amarelo, qual que é o pigmento? A luteína. A luteína que é o pigmento carotenoide amarelo. Eu achava que era espirulina. Bom, a gente vai aprendendo, não é? Joia. Anotaram aqui? Anotaram? Isso aqui é importantíssimo para vocês diferenciarem o que é um azul, verde e um cobre. Porque o desenho deles é o mesmo. O preto tem que ser o mesmo. A envoltura tem que ser a mesma. A oxidação máxima possível. Bicos, pele, unhas, a envoltura, tudo. Mas o que vai diferenciar são os fundos. Lembrando que vocês não podem se esquecer do conceito de tipo. Gente, na linha escura... Porque lá na linha clara a gente não fala em tipo. Na aula anterior eu falei, o tipo. Se vocês não tiverem em mente o tipo, não entenderão a linha escura. O tipo, o desenho, a eumelanina, a oxidação desse desenho, a envoltura desse desenho, tá tudo aqui, ó, no tipo. Coisa que não tem na linha clara. Nos canários lipocrômicos.
apagando, espero que todos tenham anotado, ou estejam anotando e não me enrolam. Gente. Eu lembro lá na escola, no meu primeiro e segundo graus, cara, eu anotava até o pum do professor. Se o professor arrotasse, o professor arrotou às tantas horas. Por quê? Porque eu ficava frenético, eu sempre sentava eu era um nerdzinho, né? Sentava nas primeiras carteiras e anotava tudo, que eu falei, nossa, o que vai cair na prova? Assim, por um lado, eu estudava mais para fazer prova, para fazer trabalho. Hoje não, né? De alguns anos para cá, eu estudo por gostar mesmo, por diletantismo, por gostar. Antigamente eu estudava para fazer prova. Na faculdade, estudava demais para quê? Fazer prova, para passar na OAB. Nunca era assim, porque eu gostava de estudar. Era sempre pensando qual nota que eu vou receber. Aqui não, aqui vocês têm que estudar por gostar, porque eu não vou aplicar prova. Ou vocês querem que eu aplique prova? Ai. Quero só ver se eu aplicar uma prova, vocês vão acertar mesmo. Muito. Joia. Então vamos lá, pessoal. Vejam. O manual inaugura na página 42 sobre os melânicos clássicos, canários melânicos clássicos. E saibam que esse conceito de tipo é importantíssimo, tanto que no tipo a gente falou que é sobre natureza e grau. A última aula eu expliquei o que é isso. Vocês viram que tem conceitos lá da linha clara que estão retornando aqui, e vocês têm que entender que conceitos como categoria e variedade sempre nos cercarão nas cores dos canários, na linha clara e na linha escura. Então, se são mais de 700 cores, nós temos que ter em mente tipo, categoria e variedade. Na linha escura, nós trabalhamos com os 3. Na linha clara, nós só trabalhamos com esses 2. Muito bem. Já sabem o que é categoria e variedade. Já falei. Então, vamos lá. Valentim, comece então, por obséquio, com o canário azul. Então, escrevam aí, ó. Vamos lá, vamos falar do canário azul. Abreviação AZ. Nós podemos ter também o azul. Cara, eu tô gostando da minha letra, rapaz. Azul dominante. Dominante. O azul dominante é o AZDO. Azul dominante. Valentim, então, o que é um canário azul? Eu penso que eu deveria ter falado uma coisa antes. Antes da gente falar de canário azul. Antes. Vamos lá. Eu quero falar de alguns conceitos aqui de desenho. Vamos começar pelo desenho. Como que tem que ser o desenho dos negros oxidados clássicos? Anotem aí. O desenho tem que ser largo, desenho contínuo, deixa eu só pegar aqui o manual, para ver se o manual, algum termo que eu possa esquecer, porque na minha cabeça tá assim, ó, largo, contínuo, paralelo e simétrico. Só que parece-me que o manual não traz todos esses conceitos, tá? Então vejam bem, vamos aqui, desenho, estrias, largo, contínuo, pronto. Na página 46 do Manual de Julgamentos Canais de Cor, entrem lá no site comercialpenafirme.com.br e procurem esse manual, Manual dos Canários de Cor, julgamento. Tenham, compre, parcela no cartão 500 bilhões de vezes, mas tenham para acompanhar as aulas. O desenho. Entendemos como desenho um conjunto de estrias melânicas. Então vejam bem. Esse desenho são estrias. Esse desenho pode ser também, alguns falam bastões. Estrias, bastões.
Alguns vão chamar de linhas. Não sei, mas vamos pegar aqui, ó, estrias, para ficar técnico igual ao manual. Então, são estrias melânicas. Pera aí, Valentim, esse termo eu já sei o que é. Então, melânicas. O que significa melânicas? Eu expliquei, né? Melânicas vem de melanina. Eu expliquei na aula passada de melanina, não é isso? Que são os pigmentos negros. Melanócitos, melanina, melânicos. Joia. Formadas pela superposição de penas. Então, uma peninha em cima da outra vai formando aquele bastão, aquela estria, que tem como característica maior concentração de eumelanina negra na sua parte central. Então, veja bem. Eumelanina negra. Nós estamos falando de negros oxidados clássicos. Então é preto. Aqui é gênero e aqui é espécie. Então dentro de melanina nós temos eumelanina negra, temos eumelanina marrom e temos felmelanina. Eu falei isso na aula passada. Eu tô assim, esmiuçando, colocando detalhezinhos para vocês entenderem o contexto. Vamos lá. Temos assim o desenho dorsal, o dos flancos, o do peito e da cabeça. Então, esse desenho largo, contínuo, essas estrias, esses bastões, onde que fica esse desenho? Cabeça, anotem. Cabeça. Dorso. O que é dorso mesmo? As costas. Flancos. Então, desenho no dorso. Tá, e peito. Isso que eu tô assim, peraí, tá faltando aqui. E peito. Então, o canário azul, verde, cobre, eles têm que ter o desenho da cabeça, das costas, dos flancos, que é essa parte lateral, e do peito. O canário mais estriado, mais desenhado, melhor será o azul, o verde e o cobre. E isso constitui tipo. Isso aqui também está dentro do tipo. Calma. Calma, eu falei que essa aula vai ter 23 horas. Vocês não estão acreditando? Mas eu tô gostando, Valentim, tô gostando. Tanta coisa que eu nunca achei que ia aprender. Que coisa boa, então. Depois eu vou mostrar fotos, tá? Vamos lá. O dorso deve apresentar estrias largas. Então, aqui, ó. Então, o desenho tem que ser largo. Começando no alto do dorso, pescocinho para baixo, alto do dorso, e estendendo-se as asas e urupígios. Valentim, então, esse desenho das costas, cadê o escarioicas, joião? Então vamos supor que aqui é a cabeça do canário, aqui é as costas. Calma, usa a imaginação. Ah, vocês não usam a imaginação? Então aqui está o pescocinho. Então o desenho do azul, verde, cobre, tem que começar daqui, e vamos supor que aqui é as asas, e aqui é o urupígio, a cauda começando aqui. Oh, meu canário tá legalzão. Então esse desenho tem que começar daqui e se estender até asas e urupígio. Eu vou mostrar a foto. A gente mostra a foto, você não mostra também? Claro que eu mostrarei. O negócio é que tem foto boa aqui no manual, né? Vejam, isso aqui é um cobre intenso, macho. O desenho tem que começar aqui e se estender até as asas e o urupígio está aqui, no encontro aqui das asas. Então, o melhor exemplar, o mais perfeitão, bonitão, é aquele que conseguir ter o desenho começando aqui e vindo aqui no dorso, nas costas, até aqui embaixo. Essa sobreposição de penas é que faz ter esses bastões, essas estrias, estão vendo? Olhem aqui. As estrias, olha os bastões. As fotos não estão muito boas. Olha o desenho do flanco, a gente fala depois.
Joia? É porque tem um canela aqui que era muito melhor para mostrar. Olha esse canela. Depois a gente vai falar de canela. Olha que maravilha. Dá até vontade de criar canela vermelho mosaico. Olha esse desenhão bonito. Olha, tá vendo esse desenhão largo? Tem que ser largo. Ó, praticamente meu dedinho. Largo. Se estendendo até aqui embaixo, começando daqui de cima do dorso até embaixo. Joia? Vamos voltar lá no desenho. Sendo muito importante que as mesmas sejam contínuas, então o desenho tem que ser contínuo. E 3, paralelo. Olha como tem que ser o desenho, então, do verde, azul e cobre. Largo, contínuo e paralelo. Veja que o manual traz que, sendo muito importante, então essa expressão, sendo muito importante, é porque é importante. Veja bem, que as mesmas sejam contínuas e paralelas. Olha isso aqui. Uma é paralela à outra, contínua, ou seja, retinha, ela não é entrecortada, não tem corte, tá vendo que ela é contínua? Por quê? Não tem corte, isso que é contínuo. Paralela e larga. Seja intenso, nevado, mosaico, dever-se-ia ser assim um desenho. Depois nós vamos entender que o desenho do intenso é mais fino do que do nevado, o nevado mais fino, o do mosaico que é o desenho mais largo. Jóia, por conta da estrutura de penas. Ou deveria ser assim. Continuemos. O desenho dos flancos é formado por estrias que aparecem nos mesmos em linhas paralelas às asas. Então, o desenho aqui dos flancos, da lateral do canário. Deixa eu ver se tem aqui um flanco legal. Aqui tem um flanco. Tá vendo? Tem que ser paralela também. Olha aqui outro flanco. Olha aqui que legal. Lógico que tem canários que tem um desenho melhor e outros não. O manual não está mostrando a perfeição. Mas esse desenho aqui já está sensacional. Deixa eu ver se tem desenho dos flancos aqui. Aqui é esse verde. Olha que desenho de flanco bonito. Olha lá, paralela às asas. Joia. Voltemos aqui. Também devem ser largas e contínuas. Então, a ideia é que todo desenho, cabeça, peito, costas, flancos, sejam largos, contínuos e paralelos. Ah, Valentim, então tem que selecionar bem para... É seleção, cara. Você acha que todo azul, verde e cobre é assim? Não, deveria. Mas é difícil você achar um exemplar assim, cabuloso, igual o meu cruzeiro. Vejam. E quanto maior a quantidade destas estendendo-se em direção ao peito, mais valorizado será o exemplar. Olha que legal. Então, quanto mais desenho de flanco o azul, verde ou cobre tiverem e em direção ao peito, ou seja, fechando mais desenho, melhor vai ser o exemplar. Interessante que nas fêmeas a gente vê isso com mais evidência. Nos machos, às vezes é mais difícil. Você vê o macho com peito, com menos desenho. E as fêmeas, às vezes, você vê a fêmea com desenhão no peito. Mas os melhores machos do Brasil e mundo já tem tudo fechadão. Vamos continuar? O desenho da cabeça. Então a gente já falou de dorso, flancos. Agora a gente vai falar de... e o peito. Quando a gente falou de flancos, já engloba peito. Agora vamos falar da cabeçoles. Vamos lá, cabeçoles. O desenho da cabeça dos negros deve ser largo e visível. Então, vamos lá. Eu vou apagar meu belo desenho de canário. Então vejam bem. Vamos supor que aqui é a cabeça do canário. E aqui está o biquinho do canário. Usem a imaginação. O desenho, o manual diz também que tem que ser largo e visível. Então, as estrias aqui também, ó, tem que ser largas e visíveis na cabeça.
Que às vezes tem uma cabeça borrada, o desenho não é bem visível. Ou senão o desenho é muito fininho, parecendo ágata. Aí ágata já é outra coisa. Ágata já não é o azul, verde e o cobre. Não, já está em outro patamar que nós vamos ver na próxima aula. O desenho aqui, então, tem que ser largo e visível. Então, aquele desenhão, sabe? Aquelas fachonas bonitas, aquelas estrelas bonitas! Deixa eu ver se tem algum aqui que dá para ver o desenho de cabeça. Vamos lá. Para ter uma noção. Reparem a cabeça desse Canela. Tá vendo? Olha lá, tem uns desenhos bem largos e visíveis. Então eu tô vendo que tem um desenho de cabeça ali também. E tá visível, então um desenho largo. Esse canário aqui, eu tô achando que eu vou criar esse ano Canela Vermelho Mosaico, cara. Toda vez que eu olho para um Canela Vermelho Mosaico, eu acho bonito. Não sei. Eu tenho uma admiração pelo Canela. Aqui em Belo Horizonte o pessoal não valoriza muito, não. Mas, sei lá, vai que, né, eu comece a criar. Vocês apoiam o que eu criei? Comentem aí. Os bigodes. Não, Valentim, agora tem um negócio chamado bigode. Eu nunca achei que canário tinha bigode. Achei que bigode era só do Valentim, aquele bigode de trocador. Mas também tem bigode. Isso também faz parte do tipo. A gente está falando de linha escura, então vocês vão ver muitas novidades aqui nas aulas. Os bigodes, então não é um bigode, está no plural. Então são os bigodes, são formadas por duas estrias, duas. Então os dois bigodes são duas estrias. Cada uma delas, cada uma de cada lado, joia, do bico. Então cada uma de cada lado do bico. Descendo em direção ao pescoço. Ai, bigodudo. Muito bem. Então, as bigodeiras. Tá bom? Olha, os nossos bigodes. Aqui tem um bigode legal, ó. Esse aqui tá com um bigodinho legal. Ó, perto do bico e descendo. Então, gente, vejam. É muita coisa. Ah, porque o canário amarelo e vermelho são mais fáceis. Porque não sei o que. Depende do que você chama de fácil. Agora, uma coisa eu posso, talvez, coadunar com vocês. Na linha escura, a gente tem muito mais informações técnicas do que na linha clara. Eu entendo dessa forma. Digitem isso se vocês concordam. Porque na linha clara, a gente não tem esse negócio de tipo. E o tipo já vem com tanto de conceitos novos não existentes na linha clara. No amarelo, branco e vermelho. Vejam. Todas as estrias do desenho devem ter tonalidade completamente negra. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, tem que ser eumelanina negra. O cara tem que ser preto. Então, o desenho tem que ser preto. Bem preto. É isso que a gente vai valorizar. Porque na pontuação de um azul, verde, cobre, o que o juiz vai olhar mais é quem é mais oxidado, mais preto. Além do desenho, da envoltura, da plumagem e não sei o que, do tamanho. Outras coisas. Mas o preto, ó. Sem qualquer manifestação de agentes diluidores. O que seriam esses agentes diluidores? Seriam aqueles agentes que podem fazer com que o preto não seja muito preto. Tá meio cinza. Tá meio azulado. Acinzentado? Aí não, aí já é questão de mutações adjuntas aos clássicos. Já não tem nada a ver com preto. Então, agentes diluidores não podem ter nos azuis, verdes e cobres. Não, Valentim, agentes diluidores, gostei dessa expressão. Gostei, que bonitinho. Observação, por uma questão de estrutura de pena, a largura do desenho de intensos, nevados e mosaicos apresenta diferenças com a seguinte gradação. Então vejam bem. Um canário, então, intenso, nevado e mosaico, nós já estudamos lá na linha clara. Se vocês não aprenderam, tem que retornar, porque eu estou pegando os conceitos das minhas aulas anteriores e trazendo-os para a linha escura.
Então vejam bem, um canário intenso, nevado e mosaico. Aqui nós estamos falando de categoria, não é isso que nós aprendemos? O que o manual diz em relação à largura dos desenhos dos intensos, nevados e mosaicos? Vamos ler. Mosaicos mais largos que nevados e intensos. Nevados mais largos que intensos. Então, como que funciona isso? O desenho do nevado, vamos supor que é assim. O desenho de cabeça, dorso, flanco, peito e bigode. Vamos supor que é assim. Do nevado já vai ser um pouco mais largo. Opa, o desenho do nevado, tecnicamente, já seria assim, um pouco mais largo. E do mosaico, mais largo ainda. Então, o do mosaico já seria como se fosse isso aqui. Tanto na cabeça, dorso, peito, flancos, até a bigodeira. Por quê? Por questão de estrutura de penas. O intenso, o desenho mais fino, nevado mais largo que o intenso e o mosaico mais largo que o nevado intenso. Tá vendo a gradação? É isso que o manual está dizendo. Por uma questão de estrutura de pena, a largura do desenho de intensos, nevados e mosaicos apresenta diferenças com a seguinte gradação. Mosaicos mais largos que nevados, olha lá, mais largos que nevados e intensos. Então é mais largo que o nevado e o intenso. Nevados mais largos que intensos. Então o desenho do nevado mais largo que intenso. É isso. Ai, que bonitinho, Valentim. Você consegue me ensinar coisas complexas, mas de uma forma simples. É essa a ideia do professor, não é não? Eu já falei com vocês, eu gosto de dar aula. Não sou a fim de competir, não tenho nenhum tesão por competição, pode ser que um dia eu tenha. Já competi 3 vezes na minha vida, por pressão social. Mas eu gosto de dar aula, velho, dar consultoria. Eu gosto de ser um cara mais estudioso, assim, sabe? Pode ser que um dia, quem sabe, eu faça, dê aulas presenciais, montar uma sala aqui em casa, tipo, uma escola de canaricultura. Nossa, ia ser uma alegria. Vejam bem. Então, nós falamos de desenho. Agora nós vamos falar de envoltura. Aqui já é um outro conceito. Entenderam lá desenho? Se não, deixem nos comentários. Mas cumprimente-me primeiro e depois deixa a dúvida. Não é chegar assim nos comentários. Como é que... Não, cara. Olá, tudo bem? Por gentileza. Poxa, o mínimo de educação. Ai. Então vamos falar sobre envoltura? Desenho, já falamos. Envoltura. O que significa disso? 2. Envoltura. Além do desenho, os canários negros devem apresentar uma envoltura também negra. Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a envoltura tem que ser também negra, preta, pretinha, pretolusca, pretolão. Tem que ser mais preto possível. O desenho tem que ser preto, a envoltura tem que ser preta, porque a gente está falando de negros oxidados clássicos. Então negros é eumelanina negra, preta. Joia? Tem uma questão que eu poderia entrar técnica aqui de profundidade de negro. Profundidade de negro! Laleles! O que significa profundidade da eumelanina? A quantidade daquela eumelanina depositada na pena. Então, quando a gente fala que é menos profundo o negro, a gente está falando que é menos preto. Maior profundidade, maior negritude, mais preto. Que às vezes vocês podem se deparar com isso aí pelo Brasil e pelo mundo. Além do desenho, os canários negros devem apresentar uma envoltura negra e que se manifeste de forma uniforme. Então essa envoltura, além de ser negra, tem que ser uniforme. Depois eu vou dar o exemplo. Ou seja, a mesma quantidade de envoltura aqui tinha que ser aqui, na cabeça, no flanco, no... Joia? Uniforme e generalizada em toda a plumagem. Então, uniforme e generalizada.
Olha que tanto de coisa que dá para falar sobre envoltura. Negra, uniforme, generalizada. Generalizada quer dizer o quê? Tem que ser envoltura em toda a plumagem. Uniformidade é o quê? A mesma quantidade de envoltura que na cabeça tinha que ser no dorso, que tinha que ser no flanco, que tinha que ser no peito, que tinha que ser no pescoço, que tinha que ser na bochecha. Joia? Mas, Valentim, eu nunca vi alguém ensinando assim com esses conceitos. Pois é porque eu gosto de pegar assim os detalhes, pra gente entender o foco. Entender o todo. Uma coisa holística, ou seja, o completo. As penas longas de asas e cauda também devem ser negras. Então, remiges, retrizes, tem que ser negras. As penas longas das asas, remiges. As penas da cauda, retrizes. Tem que ser pretonas, petroluscas, petrolíferas. Olha, eu tinha um cachorrinho preto que eu chamava ele de Petrolinho. Você é um petrolinho. Petróleo, né? Tá zoando, cara. Entenderam até agora? Então, Valentim, na prática, o que é envoltura? Então, vejam bem. Estão vendo esse canal aqui, verde intenso? Veja que ele tem um desenho bonitinho, tá legal. Mas veja sobre todo o canário, praticamente. Ele não parece que está enegrecido? Não dá a impressão que alguém pegou um pozinho negro e jogou por cima de todo o canário? Não dá essa impressão, não? Valentim, eu ainda sou leigo, não entendo. Ah, então tá perdoado. Mas para quem tem os olhos mais treinados, a ideia da envoltura é como se eu pegasse um borrifador com tinta preta e espalhasse em todo o canário, em cima dele. Isso que é envoltura, é o que envolve a plumagem. Eu não entendi. Ai, pai, para. É isso a envoltura. Então vamos fazer nosso canarinho de novo? Aqui é o canário, aqui é o pescoço, aqui é a cabeça do canário. Aqui são as asinhas do canário, aqui é a cauda. Aí aqui tá o desenho, desenho de cabeça e tal. Joia. Só que aí eu peguei um borrifador e joguei por cima do canário uma tintinha preta, essa envoltura. Acontece que, vejam bem, tem que ter muito cuidado, porque o desenho da cabeça, do pescoço, o bigode, o flanco, o peito, tem que ser visível. Eu tenho que saber as estrias certinhas. Ó, aqui até a estria, aqui é a estria, aqui é a estria. Entre uma estria e outra, ou seja, entre um bastão e outro, nós temos uma coisa, aqui ó, vou mostrar. Então aqui as estrias. Esse local entre as estrias nós chamamos de acho que tem hífen. Interestria. Interestria. O que é interestria? É entre as estrias. Então, essa entreestria tem que ser visível. Ela não pode ser ofuscada. Eu não posso borrar esse desenho nos negros oxidados clássicos. Tem uma mutação que dá para borrar. Aliás, tem algumas mutações que o borrado é joia, tem que ter. Mas a gente está falando de negro oxidado clássico. Então eu tenho que ver a divisão de uma estria e outra. Tá vendo a cabeça? Como que eu consigo ver as linhazinhas aqui bonitinha? Tal. Então essa envoltura não pode borrar o desenho da cabeça, da bochecha, do peito, do flanco. Valentim, que legal. Mais coisas que eu aprendi. Já estamos em 44 minutos. Faltam mais 22 horas para a gente terminar essa aula. Joia? Lei, delícia de conhecimento. Muito bem. Falamos de envoltura. Vamos continuar aqui. Digam-me aí nos comentários se vocês já ouviram falar da maioria desses termos que eu estou falando nessa aula. Fala, seu Valentim, já ouvi falar desses negócios aí mesmo. Disseram-me.
Bom, o manual agora traz o que a gente chama de partes. Não está escrito no manual não, tá? Partes córneas. Eu que estou colocando porque eu sei disso. Partes córneas, que tem a ver com bico, então partes córneas, bico, unhas, bico, unhas, patas. Ok? Bicos, unhas, patas. É aqui, ó, o 3. Como que tem que ser o bico, as unhas, as patas, a pele do canário azul, verde e cobre? Vamos aprender? Vamos. A melanina nestes exemplares também se manifesta com toda a intensidade nos lugares referidos que deverão ser negras. Então, o bico, as unhas e as patas têm que ser negras, bem pretas. Na minha infância, o pessoal aqui da minha favela diziam que gostavam do cobre canela preta. Você já ouviram falar sobre esse negócio de canela preta? Aí depois de décadas estudando é que eu fui entender. É porque justamente o cobre, o verde e o azul tem que ter bico preto, tem que ter a canela, né, a pele preta, a pata preta e unhas pretas. Então vejam bem, isso é uma obrigatoriedade. O cobre, o verde e o azul que não tiver assim é um exemplar mais fraquinho. Joia? Vamos lá. Tá, então aqui já concluiu. Com uma frase só, o manual já concluiu. Então vamos ver aqui. Vamos ver foto. Vamos ver fotóilas. Vejam, o bico mais enegrecido, tá vendo? Uma coisa interessante, tem exemplares que o bico vai ser mais preto do que outro. Tem exemplares que a unha é mais preta que os outros exemplares. Tem exemplares que a pele é mais enegrecida do que outros. Isso é acasalamento, é seleção. Lá na Europa, no Brasil, às vezes eu não vejo muito isso no Campeonato Brasileiro, não. Mas lá na Europa, eu vejo que os negros oxidados clássicos, eles dão muita, mas muita atenção ao tipo, também em bico, unhas e patas. Porque às vezes aqui no Brasil, o cara tá querendo ver só o desenho em envoltura negra. Aí não preocupa muito em oxidação de bico, pele, unhas. Não. Ele vai mais na plumagem mesmo. Na Europa eu vejo que o bico mesmo é todo pretão. Aqui é interessante, ó, as unhas estão pretas. Já a pele já não está tão enegrecida desse exemplar. Então, vocês vão treinar os olhos vendo isso aí nos campeonatos regionais, campeonatos campeonato nacional e os mundiais também, quem tiver oportunidade. Legal? Vejam, para concluir, devemos ressaltar que o outro elemento fundamental na avaliação do tipo dos negros não é somente a máxima expressão do negro, mas também o mínimo aparecimento de feomelanina visível. Quando a feomelanina se faz visível, a pontuação do tipo será diminuída na proporção direta ao seu aparecimento. Veio mais alguma coisa aqui. Feomelanina. Eu já não falei de feomelanina? Eu falei lá sobre melaninas. Isso aqui é uma espécie de melanina. Isso aqui é uma espécie de melanina. Olha que letra porca. A feomelanina, ela vai dar uma cor mais acinzentada, fosca. Vai dar uma tonalidade acinzentada, fosca nos negros oxidados clássicos. E essa feomelanina, em regra, ela está na borda da plumagem. Então, quando um azul, verde ou cobre tem essa presença de feomelanina muito visível, o canário parece que é menos preto, que ele fica mais acinzentado, fosco. Entendi. E parece que ele tem menos brilho. Eu já criei alguns verdes cobres, azuis eu quase não criei. Já criei alguns canelas também, que onde pode aparecer feomelanina. E aqueles canários, e eu compro muito lotes de canários assim também, então aqueles canários que tem mais feomelanina,
eles tendem a ter menos brilho e serem menos pretos. Joia? Mas aqui é para concurso, tá, gente? Isso aqui é o perfeito para concurso. Ah, Valentim, mas é porque as fêmeas tendem a ter mais feomelaninas que os machos por questão hormonal? Claro. Ah, Valentim, porque se você fizer 2 canários para cruzarem sem feomelanina, pode não ser bom. Tem as técnicas de acasalamento. Não estou falando aqui de técnica de acasalamento. Estou falando do padrão do manual para vocês entenderem a divisão das cores dos canários. Joia? Muito bem? Acabou a aula? Não, cara. Tem mais. Vocês acreditam que tem mais? Tem mais. Praticamente o que está no manual ali eu acabei. Mas eu quero falar mais coisas nessa aula 8. E eu pensando que ia fazer só aulas de 15 minutos, né? Olha lá, 50 minutos já. Então vejam bem. Azul. Agora sim nós vamos falar do azul. Azul. Eu falei que o azul pode ter fundo branco ou fundo branco dominante. Não é isso? Joia. Ô Valentim, o que seria então um canário azul? Vamos fazer um exercício de raciocínio, de imaginação? Vejam bem. Vamos pegar aqui um canário branco. Esse canário. Imaginem esse canário. Nós já estudamos sobre branco nas aulas anteriores. Imaginem se eu colocasse um desenho contínuo, paralelo, um desenho simétrico, um desenho largo nesse canário, na cabeça, bochecha, peito, asas, dorso. Eles se tornariam um canário azul. Ou seja, o azul é um canário de fundo branco ou fundo branco dominante que tem o desenho largo, contínuo, paralelo e simétrico e bem negro, mais preto possível e com envoltura, que nós estudamos envoltura, e com oxidação de partes córneas. Ah, agora eu estou fazendo um exercício de imaginação. É como se você pegasse um canário branco e colocasse todas as características do tipo. E o azul dominante, Valentim? É a mesma coisa de você pegar um canário branco dominante, tá vendo que tem um resquício de amarelo aqui? E colocasse o mesmo desenho. Aí seria um azul dominante. Não tem foto de azul aqui. Não tem no manual foto de azul. Tem? Deixa eu ver. Vai que tem e eu me esqueci. Não tem foto de azul. Mas imagina aqui. Olha esse canário. Agora tira o vermelho dele e coloca branco no fundo. Seria o canário azul. É isso. Então o azul é um canário negro, oxidado, clássico de fundo branco ou fundo branco dominante. O iniciante fica assim, eu não estou vendo nada de azul aqui, é um canário preto. Pois é, porque quando bate a luz, reflete o tom azul. É isso, é a questão da física. Por isso que a gente chama de canário azul. Canário verde. Nós falamos que poderemos ter o verde de fundo amarelo e o verde de fundo amarelo marfim, que todo canário verde é de fundo amarelo. Joia. Então vamos fazer um exercício de raciocínio, de criatividade também? Vamos, Valentim. Hoje eu estou a fim de raciocinar. Vejam, esse canário amarelo. Imaginem que eu coloque desenho na cabeça, bochecha, dorso, asa, peito, flanco, cauda, um desenho preto, largo, contínuo, paralelo, simétrico, bico preto, pele preta e unhas pretas. Ele viraria um canário verde. Porque é o seguinte, no canário verde você mistura o lipocromo amarelo com a eumelanina negra. Por isso que dá esse tom esverdeado. Isso que é o canário verde. A gente mistura o preto com o amarelo e fica aquele tom de verde. Por isso que a gente chamou de canário verde.
Dá até raiva de eu não ter sabido isso. Pois é o canário verde. Vamos ver aqui, foto de canário verde. Vamos lá. Aqui. Olha o canário verde aqui. Isso aqui é um verde intenso. Ele é fundo amarelo. Só que como está misturando preto com amarelo, ele fica esverdeado. É isso. E qual que é o pigmento? Ah, tem que pigmentar o verde? Tem. O azul, em regra, não precisa pigmentar. A não ser quando é o azul dominante, que talvez, se ingerir alpiche, nabão, já vai aparecer aquele amareladozinho lá nas e-mails. Mas eu conheço criadores de azul que colocam pelo menos 3 a 5 gramas de luteína no azul dominante, tá? E no canário verde, qual que é o pigmento? Acabei de falar. Luteína. Então, para pigmentar, acento agudo, para pigmentar o canário verde, todos os canários verdes, verde cobalto, verde mogno, verde opalito, tudo é a luteína. Eu já fui campeão regional e 4º lugar no brasileiro em verde mogno nevado macho. Eu dava 5 gramas de luteína para os meus verdes mognos. Não sei vocês, digitem aí. Estou curioso em saber. Joia? Esse é o canário verde. Valentim, e o canário cobre? Como que ele seria? O canário cobre, ele pode ser de fundo vermelho ou fundo vermelho marfim. E vejam que o cobre, ele é a mistura do preto com o vermelho. O azul é branco com preto. O verde é amarelo com preto. E o cobre é o vermelho com preto, ou preto com vermelho. Reparem uma coisa, eu não sei se vocês já viram de perto um excelente exemplar cobre, intenso nevado mosaico, principalmente o intenso nevado. O vermelho do cobre é diferente do vermelho do canário vermelho. Do vermelho intenso, nevado, mosaico, urucum. Como assim, Valentim? Não é tudo vermelho? É. Mas onde que é a diferença? A mistura da eumelanina negra com o lipocromo vermelho vai dar um vermelho mais tendendo a cor vinho. Então, eu costumo dizer que é um vermelho vinho. Um vermelho mais... Um vermelho enegrecido. Ficou até interessante essa expressão que eu inventei agora, vermelho enegrecido. É um vermelho não puro. Não é o vermelho puro do canário vermelho da linha clara. É um vermelho misturado com preto. Então, o que é o cobre? É a mistura... Essa cor vinho dela. É a mistura do lipocromo. Do lipocromo vermelho com a eumelanina, estão anotando? Negra. Então esse tom de vinho é a mistura do lipocromo vermelho com a eumelanina negra. Então não fica aquele vermelho puro de um canário vermelho. É um vermelho mais escuro, aquele vinho. Vocês têm que ver de perto, tem que treinar os olhos. Canário a gente tem que treinar olhos. Aqui vocês estão treinando o cérebro para entender os conceitos, entender a formação das cores, a divisão das cores, mas é pessoalmente que vocês vão diferenciando melhor. Então não substituam essas aulas pelo treinamento visual. Não, é aliar as minhas aulas com o super treinamento visual. Joia? Que interessante. Por fim, caramba, velho, 58 minutos. Anotaram, né? Por fim, vamos dar uma passada. Quais são todas as cores existentes nos negros clássicos oxidados? Vamos, Valentim, eu não estou fazendo nada da vida mesmo, estou aqui por sua conta. Ai, que bom, que bonitinho você. Então vejam bem. Azul dominante. E nos verdes, a gente tem verde intenso, verde nevado, verde mosaico. Acabou? Não. A gente pode ter verde marfim intenso, verde marfim nevado e verde
marfim, mosaico. Essa aqui seria a série dos azuis. Aqui seria a série dos verdes. A gente está falando de negros oxidados clássicos. Ok? Aqui não entra olho vermelho. Aqui nos negros oxidados clássicos não vai ter o azul de olho vermelho, o verde de olho vermelho, o cobre de olho vermelho, não. Isso aí são mutações adjuntas. São outras mutações que incidiram nos clássicos. Beleza. E no cobre? Nós vamos ter o cobre intenso. Cada isso aqui é uma cor diferente. Cobre nevado, cobre mosaico. Podemos ter também o cobre marfim intenso, cobre marfim nevado e cobre marfim mosaico. Olha que legal. Então essa aqui seria a série, todas as cores dos negros clássicos oxidados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cores de negros clássicos oxidados. Vejam então que o marfim pode entrar nos negros clássicos oxidados. No azul não entra, porque o azul tecnicamente não é um canário de fundo lipocrômico. Tem o fundo branco dominante, mas aquele amarelo tem que ser um amarelo vivo. Não é um amarelo marfim para ser a dominância, é um amarelo visível, né? De preferência com a pureza. Mas o marfim, que é uma mutação recessiva ligada ao sexo, que eu estou devendo essa aula da outra série das mutações, pode entrar nos canários verdes, pode entrar nos canários crobes. 1 hora e 1 minuto de aula. 61 minutos falando. Gostaram? Espero que tenham gostado. Pode ser que em outro momento eu dei a mesma aula, talvez mais bonitinho, com mais didática, mas espero que tenham aprendido. Porque assim, o professor, quanto mais ele dá aula, mais às vezes mecanicamente ele vai ficando. Como é a minha primeira aula nesse sentido, então é tudo que me veio à cabeça agora. Mas pode ser que eu dê essa segunda aula com o mesmo tempo, e me venham mais coisas na cabeça, ou até esqueça alguma coisa que eu falei. Essa é a vida do professor, não é isso? Tem um livro do Leandro Carnal que eu estou lendo, que eu adquiri, que é Uma Conversa com o Jovem Professor, Leandro Carnal. Já estou quase acabando de ler o livro. Comprem esse livro se vocês tiverem oportunidade. É interessante que o que ele fala no livro sobre como que o professor tem que lidar na prática é o que eu senti como aluno muitos anos e como eu sinto hoje dando aula de canaricultura. Quer dizer, há muitos anos dando aula de canaricultura. Mesmo que eu não tenha uma sala de aula física, mas eu tenho essa sala de aula virtual que eu sei que mais de 100 pessoas em 24 horas me assistirão aqui. Então é como se eu tivesse uma turma com 100 alunos. Claro, com a diferença de que vocês não estão me perturbando, não estão tirando a minha atenção, mas não deixe de ter o ofício de professor, que é aquele que professa algo ou alguma coisa, essa carreira de ensinamento. Ok? Eu acho muito bonito, que é o que eu mais gosto de fazer. Repito, é dar aula. Meu Instagram é o que mesmo? Samuel Valentim Canário. Isso! Samuel Valentim Canário, você acertou! Um beijo em seu coração, de azulzão, de cobre e de verdão. Até a próxima, valeuzão.